Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje, dia 6 de março de 2022. A nova fase da guerra da Ucrânia, começada em 2014, tem apenas 11 dias, então é muito cedo para fazer qualquer julgamento sobre o seu resultado. Uma coisa é clara, porém, o presidente russo Vladimir Putin calculou mal, errou feio nas suas estratégias, ele está enfrentando duas surpresas táticas no momento que podem ter consequências terríveis. Antes de continuarmos, quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. Como vocês sabem, normalmente eu faço os meus vídeos em duas partes. Uma em que eu coloco fotografias, slides, e na segunda parte eu faço uma análise. No final dessa primeira parte com fotografias, eu estou colocando a fala, mais ou menos em torno de 20 segundos, do arcebispo Volodymyr Kobylt, da Igreja Greco-Católica no Brasil, que ele faz um apelo humanitário pela Ucrânia. Eu queria que vocês prestassem atenção e juntarem-se a esse apelo, que é nobre, é justo e é pela vida daqueles que estão sofrendo. Obrigado a vocês. Putin claramente não estava preparado para a luta que os ucranianos travaram contra suas forças invasoras. É a única explicação para as falhas logísticas e enormes perdas relatadas até o momento. O exército russo não esperava encontrar um ucraniano patriota e decidido a resistir à Rússia. Ficou claro para o mundo e para o Putin que não vai aceitar nunca um discurso de que a Rússia e a Ucrânia são um só povo e que a invasão é para proteger a língua russa e os russos que estão sendo alvo de genocídio na Ucrânia. Ninguém acredita nisso. Nem o próprio Putin acredita na mentira que ele mesmo criou, muito menos o mundo civilizado e as pessoas esclarecidas e estudadas. Afinal, na Rússia, desde antes do comunismo, aprendia-se que a Ucrânia é a mãe de todas as cidades russas, ou também Kiev, capital da Ucrânia, é a mãe de todas as cidades russas. Os ucranianos passaram os últimos 8 anos aprendendo as lições destas derrotas anteriores. Eles construíram uma rede diplomática de apoio que não tinha uma década e compraram armas e desenvolveram táticas para aproveitar ao máximo as armas que conseguiram obter daquilo que eles não podiam ter feito em 2014 para lutar contra a Rússia. O que me leva à segunda surpresa que Putin está enfrentando, a saber, a intensidade das sanções globais contra a Rússia. Ele, sem dúvida, esperava algumas ações ocidentais, mas nada como o rápido corte da Rússia de bancos, comércio, aviação e portos, que ocorreu na semana passada. A primeira surpresa alimentou a segunda. O fracasso das forças russas em obter uma rendição rápida dos ucranianos significava que a batalha seria sangrenta, aumentando a indignação. Isso também significava que a resistência dos ucranianos a Putin não seria vista como uma postura sem esperança. Isso forneceu as bases para a resposta da comunidade internacional, que tem sido mais dura do que qualquer coisa vista na diplomacia moderna, e mais dura do que qualquer reação às invasões soviéticas, por exemplo, da Hungria, da Tchecoslováquia ou do Afeganistão. Mais dura do que a resposta global ao massacre de Praga, da Praça Tiananmen. Desculpem o erro, às vezes eu leio rápido, eu raciocino rápido e acabo me perdendo. Da Praça Tiananmen, na China, em 1989. Mais dura do que quaisquer sanções ou embargo de armas à África do Sul, Irã ou Birmânia, como aconteceram. O ditador Putin provavelmente esperava uma forma mais severa das sanções que a Rússia já enfrenta desde 2014, claro. O que vimos em vez disso é um salto quântico da ação ofensiva não militar que cortou os bancos russos do sistema financeiro global. Cortou as companhias aéreas russas do espaço aéreo de grande parte do mundo e deve deixar a economia russa permanentemente prejudicada, a menos que seja revertido muito rapidamente. E tudo isso foi possível por uma decisão ousada do governo do presidente Joe Biden dos Estados Unidos da América de compartilhar informações de inteligência sobre os planos da invasão russa com o mundo. Repetidamente, em detalhes e por um período prolongado de 3 meses, começando em novembro passado. Já em novembro, oficiais de inteligência estavam compartilhando com a mídia sérias preocupações sobre os planos de guerra russos.
Esses não foram redigidos em linguagem ambígua sobre dúvidas ou mobilizações ou operações ou possibilidades. Pelo contrário, grandes palavras como invasão foram livremente cogitadas em briefings antecedentes, depois por altos funcionários como o secretário de Estado Antony Blinken e o próprio presidente Joe Biden. Grande parte do mundo e a maioria dos órgãos de imprensa não pareciam entender a gravidade da situação. Os riscos de estar errado, de ter exagerado, para não falar dos riscos de queimar fontes ou ajudar um rival a formular um plano melhor, eram enormes. Então o presidente Joseph Biden ampliou as coisas. A partir de janeiro, o governo Biden começou a compartilhar alertas específicos de inteligência de que os russos tentariam arquitetar algum tipo de provocação na região de Donbass. Lembram disso? Aconteceu bastante na imprensa isso. Eu, inclusive, fiz matéria sobre isso, que isso resultaria em um tiroteio entre as forças russas e ucranianas, diziam os informes americanos. Um perigo para os russos étnicos no leste da Ucrânia serviria de pretexto para violar as linhas de controle de 2015 e empurrar as forças russas para a Ucrânia além dessas linhas, pelo menos para as fronteiras internas ucranianas de Luhansk e Donetsk. Isso era mentira que ele já vinha falando desde 2014 e que ele estava tentando fazer um incidente lá para justificar a invasão. Como as forças ucranianas sem dúvida reagiriam? Isso seria o casus belli, vamos dizer, o caso bélico para um ataque em grande escala à Ucrânia como um todo. É o que fez o ditador da Rússia, Vladimir Putin. É tentador pensar que isso não teria importado. Afinal, quem teria acreditado em uma mentira russa tão óbvia? Os líderes das principais capitais ocidentais não acreditariam. E, no entanto, esses líderes teriam enfrentado vozes dissidentes exatamente das margens da esquerda e da direita, de que a máquina de desinformação russa cultivou na última década, lotando espaço e retardando um consenso dentro dos países. E, posteriormente, entre eles, é o que o Putin queria, é o que normalmente ele faz para dividir o Ocidente, principalmente para dividir a Europa. Legiões de guerreiros de teclado teriam protestado contra a hipocrisia e os padrões duplos ocidentais, inclusive infiltrados gente do próprio Ocidente, questionando se os ucranianos realmente são nazistas e gritando ao vento e à Palestina, ou seja, o ditador nazista Putin faz isso para chamar os ucranianos de nazistas e poder justificar a invasão. E ele disse que estaria vindo libertar a Ucrânia dos nazistas de direita. Uma atmosfera de dúvida e incerteza teria bloqueado as ações mais severas, ou pelo menos adiado sua implementação por tempo suficiente para que se tornassem sem sentido. Na primeira manhã após o início da guerra, o ex-primeiro-ministro francês François Fillon tuitou uma condenação da ação de Putin, que, no entanto, conseguiu colocar toda a culpa nas potências ocidentais e na expansão da OTAN, sempre colocando uma mentira, ou seja, a OTAN está se expandindo, então temos que invadir a Ucrânia. Esse ponto de discussão poderia ter sido uma grande distração, mas simplesmente não ganhou força. Um dia depois, Fillon cortou seus laços comerciais com a Rússia. Em vez disso, nos primeiros dias da guerra, houve apenas silêncio dos agitadores variados que atuaram como spoilers, quando as potências globais quase se intensificaram para impor a famosa linha vermelha sobre o uso de armas químicas pelo regime de Assad na Síria. Que, em vez disso, foi uma onda de unanimidade. Se alguma coisa de um pouco assustador, um tópico para outro, ensaio permitiu o tipo de ação ofensiva não militar, que provavelmente não será suficiente para reverter a invasão russa da Ucrânia, mas pode muito bem deter ações futuras por parte da Rússia ou de outros grandes estados nucleares ressentidos com a independência de fato dos territórios que eles acham que pertencem a eles. O canal do Velgas quer claramente deixar aqui os parabéns ao presidente Biden por assumir tal risco. Eu diria que o que ele fez já compensou, que vai dar certo. A Ucrânia tem que segurar mais um pouco e a Rússia não vai ter saída. Ela já está ficando com os recursos na sua economia escassos. A Ucrânia ganhará a guerra. Glória à Ucrânia, glória aos heróis. Дорогі українці! Ця фортеця незламно стоїть уже 1000 років! Вона пережила не одну орду! Вистояла вона! Вистоїмо і ми! Слава нації! Слава!
Русский военный корабль! Иди нахуй! Pela Ucrânia, pela vida. Participe dessa campanha e ajude o povo ucraniano em suas necessidades emergenciais nesse tempo de guerra. Faça uma doação. Deus abençoe a todos. Meu final ali, né? Pode ser que não agrade a torcida contrária, mas o fiz propositadamente, porque tem que parar a matança, tem que parar os assassinatos que o exército do ditador Vladimir Putin está fazendo na Ucrânia, e que se não parar na Ucrânia, se os ucranianos não o pararem, ele vai continuar em outros lugares do mundo. Eu diria para vocês o seguinte: se não parar o Vladimir Putin na Ucrânia, a Terceira Guerra Mundial já está sendo lutada na Ucrânia, e ele precisa ser parado aí. E para isso é importante o povo russo. O povo russo tem que pará-lo também lá na Rússia. Tem que tomar uma atitude. Ele está levando a Rússia à bancarrota. A bancarrota econômica, a bancarrota militar, a bancarrota de direitos humanos, onde não pode haver, não tem democracia, onde só ele e o grupo dele, que ele chama o partido dele, é que dominam, é que mandam. Isso não pode acontecer. Não existe alternância de poder, não existe democracia na Rússia. Por causa disso que ele faz o que quer, ele vai, pinta, borda, invade, mata, assassina, destrói cidades, coisas que foram construídas, patrimônios ucranianos de 1500 anos estão sendo destruídos por esse insano, por esse ditador títere que não tem noção nenhuma de direito humano. É um megalomaníaco sociopata. Esta é a verdade. Desculpem falar às vezes termos tão fortes, mas não existe outra definição para uma pessoa que age dessa maneira. Não é um homem de Deus. Mesmo que vá à igreja, mesmo que acenda a vela, não é um homem de Deus. Homem que acredita em Deus não age assim. Homem que acredita em Jesus Cristo não age assim. Homem que acredita em Nossa Senhora não age assim. Eu peço aqui ao arcanjo Miguel, que é o padroeiro da cidade de Kiev, capital da Ucrânia, que entre nessa luta e ajude a libertar a Ucrânia do domínio desse filho de Satanás, que não tem outra definição para ele, o sofrimento que ele está causando ao povo ucraniano. Obrigado a todos, a vocês que assistiram esse vídeo. Peço, rezem pela Ucrânia, independente de religião, independente de crença. Temos que dar valor à vida aos nossos irmãos ucranianos. Deus salve e abençoe a Ucrânia, Deus salve e abençoe o Brasil, Deus salve e abençoe a humanidade. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.